Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estou de volta e hoje, comemorando o Dia do Trabalhador, eu gostaria de fazer uma pergunta simples, mas que pode mudar completamente a forma como você vive a sua rotina. E a pergunta é: para quem você está trabalhando? A resposta pode vir rápida. Talvez você responda que esteja trabalhando para a sua família, pelo salário ou para os seus objetivos. E tudo isso é importante, mas a palavra de Deus nos leva a um nível mais profundo, um lugar onde o trabalho ganha um significado muito maior. Vamos então à leitura bíblica que se encontra em Colossenses 3, versículo 23 e 24, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esse texto nos revela algo poderoso, que o nosso trabalho, antes de tudo, é um ato de serviço a Deus. Não é sobre o que você faz, mas sobre para quem você faz. E quando essa verdade entra no nosso coração, tudo muda, porque as tarefas mais simples ganham valor, o esforço deixa de ser vazio e a excelência deixa de ser uma obrigação e passa a ser um princípio. Você começa a entender que não só trabalha para pessoas, cargos ou resultados, você trabalha para Deus. E isso muda até a forma como você enxerga a sua função. Porque muitas vezes a gente associa valor ao tamanho da função. Cargos maiores parecem mais importantes, posições mais visíveis parecem mais relevantes, reconhecimento externo parece validar o esforço, mas Deus não olha assim. Deus não mede o seu trabalho pelo cargo que você ocupa, mas pela postura do seu coração enquanto você trabalha. Uma função simples, feita com fidelidade, com dedicação, com temor a Deus, tem muito mais valor que uma grande posição exercida sem propósito. E isso é libertador, porque significa que você pode viver o propósito exatamente onde você está hoje, sem precisar mudar de trabalho, sem precisar de uma promoção, sem depender de reconhecimento, sem viver frustrado porque acha que ainda não chegou lá. O valor não está no tamanho da função, está na intenção, na entrega, na fidelidade com o que você faz. E tem mais. Muitas vezes o cansaço que sentimos no trabalho não vem só da carga, mas da falta de sentido. Quando o trabalho vira apenas obrigação, ele pesa. Quando ele vira apenas um meio de sobrevivência, ele desgasta. Mas quando você entende que está servindo a Deus, até mesmo o que é repetitivo ganha propósito. Até o que parece pequeno ganha significado. E mais do que isso, o trabalho se torna um lugar de transformação. Enquanto você trabalha, Deus está moldando o seu caráter, está desenvolvendo a sua disciplina, está te ensinando a constância e está te preparando para aquilo que ainda está por vir. Por isso, nem sempre o mais importante é onde você está, mas quem você está se tornando neste processo. E se existe uma verdade que não pode ser esquecida,
é que Deus vê aquilo que ninguém vê. Ele vê quando você faz bem feito, mesmo sem um reconhecimento. Ele vê quando você decide agir com integridade. Ele vê quando você permanece fiel, mesmo cansado. E a palavra diz que existe recompensa. Não é algo distante, é a presença, o cuidado e a direção de Deus na sua caminhada. Talvez hoje não seja somente um dia de celebrar o trabalhador, mas de reajustar o seu coração em relação ao trabalho. Que a partir de hoje, decisões simples possam transformar a nossa rotina. Lembre-se sempre de começar o dia entregando o seu trabalho a Deus. Faça tudo com excelência, não por obrigação, mas por propósito. Valorize as pequenas tarefas, evite murmurar, escolha sempre confiar. E lembre-se constantemente, eu estou servindo a Deus. E uma pergunta importante para refletir: se é Deus quem você serve, o seu trabalho hoje reflete isso? Enquanto faz a sua reflexão, deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, te peço neste momento, Pai, que o Senhor possa abençoar o nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho. Nos ensina, papai, a ser sempre uma pessoa dedicada, fiel, responsável, que possamos viver cada segundo da nossa vida com propósito, que possamos executar cada tarefa com excelência, que possamos, Jesus querido, murmurar menos, agradecer mais, que o Senhor, papai, esteja sempre na direção da nossa vida. Te agradeço, papai, pelo nosso trabalho. O Senhor, Jesus querido, possa permanecer conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Para encerrar, guarde isso no seu coração. Seu trabalho não é apenas uma obrigação, mas é uma oportunidade diária de servir a Deus. Fiquem com Deus, feliz Dia do Trabalhador e que você viva cada dia com propósito.